Olá pessoal, então bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série de Python, certo? Hoje a gente vai aprender sobre três estruturas de dados fundamentais: as listas, as tuplas e os dicionários. Essas estruturas elas permitem organizar e trabalhar com conjuntos de dados no seu programa de forma simples, mas poderosas também, certo? Então vamos lá, vamos começar com as listas. As listas elas são usadas para armazenar vários itens em uma única variável, né? Elas são mutáveis, ou seja, você consegue alterar os elementos dela e depois de criar a lista, né? Então você pode criar uma lista, colocar itens nela e alterar esses itens posteriormente, certo? Então, como que a gente faz para declarar uma lista? A gente vai declarar como uma variável normal, então a gente vai dar um nome, por exemplo, frutas, certo? Mas na hora de atribuir um valor, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, colchete. Colchete? Acredito que seja o colchete. Eu não lembro os nomes agora, mas a gente vai utilizar esse símbolo e dentro disso a gente vai começar a colocar os valores que a gente quer. No caso, eu vou usar a string que a gente falou no vídeo passado para colocar um nome. Então, por exemplo, maçã, maçãs, maçã. Vamos colocar aí. Uma vez que se declarar, isso daqui é um dos itens que está na lista, certo? Para declarar o próximo item, você tem que colocar uma vírgula para fazer, então, a inserção do próximo item. Então, vamos colocar aqui a banana, vamos colocar aqui, sei lá, laranja, certo? Isso daqui, então, é uma declaração de uma lista, e nessa lista a gente possui maçã, banana e laranja como strings, certo? Então, se eu vier aqui e usar a função do print, que a gente falou do vídeo passado, e passar a variável frutas, que é uma lista, se eu executar este programa, ele vai me resultar na lista maçã, banana e laranja, certo? Tudo correto, ok? Quais são as operações básicas que a gente pode fazer, então, com a lista, né? Vamos acessar elementos, por exemplo, eu posso usar o print de novo, mas dessa vez, quando eu passar a variável frutas, eu uso de novo colchetes e eu posso selecionar os, é, os valores que estão dentro da lista através do identificador. Por exemplo, se eu colocar um zero aqui, ou se eu vier aqui e colocar um -1, o que vai estar acontecendo? Ao selecionar o zero, eu vou estar selecionando o primeiro item que está aqui, que seria a maçã. E se eu utilizar o -1, eu vou estar indo para o caminho contrário, mas não tem nada aqui, então ele vai estar no último item, entendeu? Então aqui é para a gente ter maçã e aqui é para a gente ter laranja. Se a gente executar, a gente vai ter aqui maçã e laranja, correto? O que a gente pode fazer também? A gente pode alterar esse valor ou um valor específico do valor não, né? A gente pode alterar um dos itens que está nessa lista. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai chamar a variável frutas, no caso, né? Vamos selecionar um dos valores que a gente quer alterar, por exemplo, o primeiro não, o valor 1, que seria a banana, e a gente vai substituir isso por uma nova palavra, por exemplo, uva. Feito isso, se a gente der o print novamente das frutas, o que vai acontecer? Ó, maçã, banana, laranja. Aí a gente chamou maçã, chamamos laranja. E agora a gente alterou o valor de banana para uva e ficou maçã, uva, laranja, certo? O que a gente pode fazer também? A gente pode adicionar ou remover as coisas, certo? Como que a gente faz para adicionar um valor extra ali? Então, a gente já tem declarado frutas. Eu poderia vir aqui e colocar, sei lá, ovo, que não é fruta, certo? Mas enfim, poderia ter ovo aqui, certo? Eu posso fazer assim para adicionar, mas em um programa, geralmente você vai ter uma lista que são enormes, gigantes, então não vai ter como você é, ir até lá e editar do jeito que você preferir. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e a gente pode chamar
a variável que é a lista, e a gente vai usar uma funçãozinha chamada append. Ó, ela já é até a primeira que aparece aqui. E ao fazer isso, a gente pode colocar aqui o parênteses, então, porque lembra que função sempre vai ter o parênteses, mas nem sempre vai precisar passar algo, mas ela, enfim, nesse caso a gente precisa, e a gente vai colocar então manga, certo? Vamos adicionar manga. Se a gente der o print aqui das frutas, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar manga e vamos adicionar ovo. Vamos adicionar ovo aqui também, certo? Se a gente fizer o print agora, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, maçã, banana, laranja, maçã, laranja. Aí a gente alterou para ser uva, então maçã, uva, laranja. E aqui a gente adicionou manga e ovo. Só que aí a gente percebeu, putz, ovo não é fruta, né? Então a gente pode tirar daqui. Como que a gente faz para tirar algo? De novo, a gente chama por frutas, ponto. Dessa vez, ao invés de usar o append, a gente vai utilizar o quê? O remove. E aí a gente pode passar o nome daquilo que a gente colocou. Por exemplo, ovo. Mas lembra, tem que ser igual. Se a gente tentar diferente, não vai dar certo. E aí, se a gente fizer o último print aqui, a gente vai ver que ele removeu o ovo, ok? Bom, agora a gente vai falar de um outro tipo, que é as tuplas, certo? As tuplas, elas são similares às listas, certo? Mas elas não, mas elas são imutáveis, ou seja, você não pode alterar os valores de uma tupla depois que você já criou elas. Já criou ela. Então, elas são muito úteis quando a gente quer garantir que um valor ou um dado que a gente quer aplicar não possa ser modificado no programa, ok? Então, como que a gente cria uma tupla? Simples. Vamos chamar aqui, vamos fazer uma tupla de cor, por exemplo, certo? A gente vai declarar aqui cores, declaração normal de variável, e na hora de atribuir, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar parênteses. E a gente vai seguir o mesmo estilo da, da lista. Então a gente vai vir aqui, azul, vírgula, vermelho, vírgula. Opa. Lembrando, a vírgula sempre tem que estar fora das aspas duplas ou das aspas simples que você utilizar, certo? E vamos colocar aqui verde, ok? Feito isso, a gente vai dar o print aqui, cores, vai dar os prints junto com todas as frutas e tudo mais, para ter certeza que está certo. Tá aqui, ó, azul, vermelho e verde, certo? E o que a gente pode fazer? Bom, a gente não pode editar os valores que estão lá dentro, portanto, o que a gente pode fazer é apenas acessar os valores que tem lá. Então, se eu vier aqui e realizar um novo print, passando cores e selecionando o identificador 0, que seria o primeiro valor daqui, se a gente fizer isso e executar, é para ele imprimir azul. E aqui está, azul. Qual que é os benefícios de usar uma tupla? Né? Como eu disse antes, elas são imutáveis. Você não tem como alterar os valores de dentro dela. Outra coisa que acontece é que as tuplas elas consomem menos memória e elas podem ser utilizadas como chaves nos dicionários, que é o que a gente vai ver agora, né? Então, vamos passar agora então para os dicionários, certo? Dicionários. Deixa eu colocar aqui duplas e aqui a gente faz lista. Ok. Como que funciona então dicionários? Bom, os dicionários eles são usados para armazenar dados em partes de chave e valor, certo? Eles são ótimos para organizar informações que possuem uma associação clara. Tá, mas o que é a parte de chave e valor? Vamos declarar um dicionário aqui para você entender melhor. Vamos dizer que você quer fazer, sei lá, vamos fazer um programinha onde a gente tem um aluno e a idade dele e o curso que ele faz, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos declarar aqui aluno. Para declarar um dicionário, você vai utilizar esse símbolo aqui. Eu não lembro o nome dele, desculpe, mas ele fica junto com o colchete, certo? Como que vai funcionar a questão de chave e valor? Quando se declarar um dicionário, você tem que atribuir uma chave
E para essa chave você vai dar um valor. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, entre aspas dupla, nome. E aí a gente coloca 2 pontos. E aí a gente coloca o valor. Então, o nome é a chave e o valor é o que vai estar após os 2 pontos. Então, vamos colocar aqui João. João, esse é o nome. A gente dá a vírgula, porque a gente está colocando mais um outro valor. Então, a gente vai vir aqui, idade. Vamos colocar minúsculo mesmo. Idade, e aí, sei lá, 25 anos. E aqui a gente coloca agora curso. E vamos dizer que ele está fazendo medicina. Seja medicina. Certo? O último valor aqui a gente não vai precisar colocar vírgula, porque a gente não vai estar adicionando mais valores nem chaves, certo? Se a gente vier aqui e executar um print aluno, ao rodar, a gente vai ter aqui, ó, nome João, idade 25, curso medicina. Então, ele está funcionando certo, ok? O que mais que a gente pode fazer com dicionário? A gente pode acessar e modificar valores específicos. Por exemplo, a gente pode vir aqui, print, aí a gente passa aluno e a gente passa a chave específica que a gente quer imprimir. Então, diferente da tupla e da lista, você não pode colocar só um zero ali, porque não vai funcionar do jeito que você espera, certo? Então, isso daqui a gente vai estar acessando o valor pela chave do dicionário, certo? Aí outra coisa que a gente pode fazer, editar. Então, sei lá, passou um ano já, ele tá um ano mais velho. Então, aluno, aí a gente acessa a chave, idade, e a gente muda para 26. Então aqui a gente vai estar modificando o valor. E se a gente der um print agora, de print aluno, quando a gente executar, a gente vai ver então que mudou. Aqui a gente está pegando só o nome, né? E aqui a gente vê que a idade dele mudou, porque a gente alterou o valor, certo? Agora vamos lá. Uma comparação aqui e um uso prático, né? Vamos dizer. Quando que você vai querer usar cada tipo de estrutura, certo? Então, a lista você pode usar quando você precisar de uma coleção de itens que pode mudar ao longo do tempo. Vamos dizer que você quer fazer uma lista de mercado. Sei lá, um programa de lista de mercado, você usa uma lista. Como o próprio nome já diz, né? Uma tupla, você vai utilizar a tupla quando você precisa garantir que os valores, né, os dados que estão nessa tupla não sejam alterados. Você não quer que ele se altere ao longo do programa, ok? E o dicionário é quando você precisa de uma estrutura que ela vai ser baseada nesse sistema de chave e valor para organizar as informações de algo, certo? Enfim, é isso para o vídeo de hoje, certo? A gente aprendeu então sobre listas, tuplas e dicionários, e a diferença entre eles e como declarar e como usar. A gente também passou rapidinho como alterar e como acessar e modificar, né, os valores. E essas daí são as três estruturas fundamentais para organizar dados em Python, certo? E bom, próximo vídeo, então, a gente vai estar falando sobre as estruturas condicionais na programação, if, else e loops, como for loop, while, essas coisas. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para ver os próximos vídeos.